Você já sonhou em ficar rico nos Estados Unidos? Muita gente acredita que qualquer um pode alcançar o sucesso financeiro aqui. Mas será que isso é verdade ou apenas uma grande ilusão? E eu sei como que é esse sentimento porque eu também vim do Brasil para os Estados Unidos, eu também estou fazendo a minha trajetória. Mas depois de morar aqui por um tempo, eu descobri que as coisas não são tão simples assim. Conheci pessoas que conseguiram se dar super bem aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu conheci outras que falharam miseravelmente. E o que eu aprendi com essa experiência é que existem sim alguns fatores que determinam quem vai ou não ficar rico aqui nos Estados Unidos. E o mais surpreendente é que você pode entender, conhecer e avaliar esses fatores ainda no Brasil, antes de começar a sua jornada nos Estados Unidos. Eu me chamo Cristiano Paz, eu já adianto. Pode ser que ao final desse vídeo você perceba que os Estados Unidos ele não é para você. Eu achava que quem vinha para os Estados Unidos acendia aquela chama dentro da pessoa que se transformava, via uma determinação de dentro e a pessoa alcançava o que ela quisesse. Isso talvez seja verdade ainda para algumas pessoas, mas o que eu tenho notado é que para a maioria, se a pessoa não tem isso dentro dela, dificilmente ela vai conseguir manter isso por muito tempo. Vai durar alguns meses e igual fogo de palha vai acabar rapidinho. Até pra gente definir o que é rico, né? Rico para um brasileiro classe média, classe baixa é uma coisa, para um americano é outra completamente diferente. Então, por exemplo, lojas como essa daqui, que você no Brasil não compra uma blusa com tanta facilidade. Aqui nos Estados Unidos o acesso a consumo ele é muito fácil. Então, quando eu falo de rico aqui, eu tô falando de rico no padrão americano também, tá? O primeiro sinal, e para mim um dos três mais importantes, é a adaptabilidade. Por isso que quem empreende num ambiente horrível para o empresário cá no Brasil, nos Estados Unidos tende a voar e ganhar muita grana. Porque o cara está acostumado a tocar a vida como se ele fosse um carro Gol em uma estrada de terra. Chega aqui, encontra um terreno fértil e voa mesmo. Não importa o quanto você se planeja. As coisas elas não vão ser exatamente como você gostaria. E se você não tiver jogo de cintura para fazer essa leitura e se adaptar, igual um camaleão, você pode ficar insistindo nos mesmos erros e acabar não chegando tão longe quanto poderia. O segundo sinal é aquele de não querer voltar para a realidade do Brasil de jeito nenhum. Cara, as pessoas que elas têm realmente aversão à ideia de voltar a viver a vida no Brasil, cara, essas pessoas aqui têm uma chance muito maior de voar. Porque elas vão fazer absolutamente tudo que tiver ao alcance delas para poder dar certo. E, consequentemente, a chance delas enriquecerem, ela passa a ser incrivelmente maior. E é claro que eu não estou falando sobre não querer visitar o Brasil, eu estou falando sobre não querer morar no Brasil, nem imaginar essa possibilidade. Cara, esse é um dos maiores motivadores que eu vejo nas pessoas que realmente dão certo aqui. Isso guia e leva muita gente a alcançar coisas inimagináveis. Outro sinal é o sinal de ter o ego controlado. Isso daqui é bem importante, porque se tem uma coisa que é fácil, é você chegar aqui nos Estados Unidos e gastar dinheiro descontroladamente. Quer morar em casa grande, quer comprar carro que ela não teria no Brasil, ela quer ir em restaurantes o tempo inteiro, assinar parques anuais de tudo quanto é coisa. É óbvio que esse padrão de vida é interessante, mas muitas vezes as pessoas fazem isso para poder alimentar uma vaidade que elas têm dentro dela, ou até mesmo para mostrar para outras pessoas, o que é muito perigoso. E isso pode virar um pesadelo se você não conseguir controlar a grana que entra e a grana que sai. Então, se você já conseguir não torrar a grana que você ganha, vai sobrar muito mais dinheiro para você poder multiplicar, reinvestir e botar o dinheiro onde vai te trazer mais dinheiro. Nesse sentido, eu vejo que quem tem menos vaidade tende a ir muito mais longe. Na teoria parece muito fácil também, né? Mas na prática, você falar para alguém que tem um padrão de vida muito bom no Brasil, que essa pessoa ela tem que controlar os gastos dela e viver abaixo das capacidades dela, principalmente no primeiro ano, não é a coisa mais fácil. Tem gente que não vai aguentar. Eu já chego no quinto, que para mim é um dos mais importantes, mas um outro bem crítico é que a pessoa que tem paciência, mas não é acomodada, ela pode se dar bem. Com ênfase aqui em não ser acomodado, tá? Essa daqui pode ser uma armadilha, porque excesso de paciência pode fazer você esperar demais e queimar sua reserva toda e passar perrengue desnecessário. Então é preciso saber dosar a paciência com a atitude, mas quando olho duas pessoas que estão correndo igualmente atrás, mas uma sabe jogar o jogo do médio prazo e do longo prazo, e a outra se frustra a cada dificuldade, essa segunda ela tem muito mais chance de não aguentar o tranco e desistir. E saber que tudo tem seu tempo é uma habilidade nos Estados Unidos importantíssima. Eu estava até falando com um empresário esses dias, pessoalmente, e ele que tem uma empresa no Brasil, estava me contando dos desafios que foi abrir uma filial nos Estados Unidos. Que ele levou 2 anos para conseguir ganhar a confiança dos americanos e começar a fazer rodar bem, e para isso é preciso paciência.
E eu entro aqui no quinto ponto, que é entender que o americano ele é diferente dos brasileiros. Ele é diferente em tudo, no hábito, na rotina, na cultura, na forma de confiar, de se relacionar, na forma de comprar também. Então se você aplicar as mesmas técnicas que você aplica no Brasil, pode ser que não funcione aqui. Um exemplo disso é os girafas. Eles vieram para cá, chegaram a abrir 7 lojas e fecharam todas. Tudo isso porque não conseguiram lidar com a concorrência. O sexto é saber lidar com gente. Ter contato aqui nos Estados Unidos pode mudar a sua vida. Eu estava conversando com o Oliver, meu sócio na Move, e ele estava me contando sobre um amigo dele que trabalhava com roofing nos Estados Unidos. Ele tinha acabado de sair da empresa onde ele trabalhava, estava passando um monte de perrengue, e um dia ele estava sentado na frente do carro da empresa. E aí apareceu um cara, começou a conversar com ele, parece que o cara trabalhava com isso também, e eles ficaram batendo papo pra lá, pra cá, e acabou que ele descobriu que esse cara, ele era um grande contractor, então o cara ele tinha muitos negócios e ele trabalhava também com roofing. Encurtando a história, o amigo do Oliver acabou virando sócio desse cara. E assim, hoje ele tá incrivelmente bem financeiramente, ou seja, foi o relacionamento e a capacidade de se conectar com pessoas que fez ele chegar onde ele chegou. É óbvio, além de muita competência, porque se não fosse isso, o cara já tinha despachado ele rapidamente. Lembra que assim, se tem um cara que ganha grana aqui nesse país é um americano, ele já nasceu aqui, ele não passa as dificuldades que você passou. Então, se você conseguir se relacionar com ele, sua vida vai ser muito mais fácil. O sétimo e último é não ter preguiça de se qualificar, é continuar estudando e evoluindo. Muita gente que vem, por exemplo, aqui para os Estados Unidos com visto de estudante com a minha empresa, a Move, já vem com esse intuito de se qualificar, muitos deles para estudar inglês, por exemplo. E é o tipo de curso que quem tem inglês do zero ao avançado consegue fazer. E o legal desse visto é que ele te força a se qualificar, porque para você se manter aqui legal, morando por anos nos Estados Unidos enquanto estuda, você tem que estar se qualificando. E isso faz com que essas pessoas elas se afastem da grande massa, do rebanho, que está ali só vivendo um dia após o outro, porque elas estão sempre buscando uma coisa melhor, e isso faz com que elas estejam sempre em movimento, e movimento na direção certa te leva ao sucesso. Então essas pessoas que atuam em diferentes frentes, mas se abandonar a qualificação pessoal, elas tendem a ir muito mais longe aqui nos Estados Unidos. Inclusive, se você quiser começar a sua jornada nos Estados Unidos se qualificando, começando com o pé direito, com um dos 7 sinais mais importantes para saber se você tem chance sim de ser rica nos Estados Unidos, a minha empresa pode te ajudar, a Move Vistos. É a melhor empresa de visto americano do Brasil, não tem absolutamente nenhuma dúvida em relação a isso. Aqui na descrição vai ter um link, clica lá e preenche que o nosso time vai te ajudar a tirar o seu visto americano. E uma coisa eu posso te prometer, não existe nenhum cenário onde você vá para uma entrevista de visto americano, seja ela de estudante, que é o visto que eu falei agora, ou de turismo, em que você esteja mais bem preparado do que se você fizer a mentoria da Move Visto. Ela é a mais completa do Brasil e eu te prometo isso.